Olá, meus amores, e vamos seguindo a nossa aula no estilo da arte barroca. Vocês viram na aula anterior um pouquinho sobre a arquitetura barroca, construções de igrejas. Ok. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, ou ver um pouquinho, sobre um dos maiores escultores da arte barroca, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Eu vou começar contando para vocês um pouquinho sobre a história desse grande artista do barroco. Você já ouviu falar em anjinhos barrocos? Eles são ligeiramente bem gordinhos e têm rosto redondinho, cabelos encaracolados e um queixo volumoso. Eles estão sempre presentes nas composições da arte barroca. Geralmente, se é para perguntar como vocês representam anjos ou veem anjos representados, geralmente são loirinhos, cabelinhos enroladinhos, olhos azuis. Já no barroco, os anjos do barroco, eles têm mais estilo brasileiro. Vocês vão ver depois na pintura desses anjos que os grandes pintores do barroco, eles procuraram representar anjinhos de pele morena, não anjinhos lá da Europa, anjinhos europeus. No século XVIII, um arquiteto, entalhador e grande escultor, Antônio Francisco Lisboa, esculpiu esses anjinhos barrocos. Então aqui a prof vai mostrar a imagem dos anjos esculpidos por Aleijadinho. Suas composições ornamentam a entrada e a decoração de muitos interiores de igrejas, principalmente na região de Ouro Preto, em Minas Gerais. Esse artista, ele inspirou seus trabalhos em modelos trazidos da Europa por artistas portugueses e por viajantes que chegavam a Minas Gerais atraídos, adivinhem pelo quê? Pelo ouro. Antônio Francisco Lisboa, mais tarde conhecido como Aleijadinho, nasceu no Arraial de Bom Sucesso, na antiga Vila Velha. Não se sabe bem ao certo o ano, em Minas Gerais, em 1730. Muitas histórias que contam a seu respeito não foram comprovadas, a começar pela data do seu nascimento. Ele era filho de um famoso arquiteto português, Manuel Francisco da Costa Lisboa, e de sua escrava africana Isabel. Aleijadinho herdou do pai o gosto pela arte e foi influenciado pela origem africana de sua mãe. O que tornou Aleijadinho um dos grandes famosos escultores do nosso país foi a paixão que ele tinha pela arte. Antônio Francisco Lisboa passou a infância ao lado do seu pai, que o tratava com muito carinho e com muita preocupação, e tinha preocupação com a sua educação. Aleijadinho aprendeu a ler e a escrever, conhecia bem latim e sempre queria descobrir coisas novas. Foi assim que Aleijadinho conheceu o mundo sem sair de Minas Gerais, porque ele gostava muito de ler. A leitura é muito importante. Seu pai, por estar sempre muito ocupado, começou a lhe passar pequenas tarefas. Aos 13 anos, Antônio Francisco Lisboa fez seu primeiro projeto, o desenho de um chafariz, para o pátio do Palácio do Governador. Logo então ele executou a sua primeira obra. Aqui então tem a imagem do projeto de um chafariz que ele esculpiu todinho, fez os detalhes todos de um chafariz para ficar então no Palácio do Governador. Mulato, tinha o nariz meio pontudo, orelhas grandes e um pescoço curto. Antônio Francisco Lisboa tinha uma estatura baixa e a voz forte. Era um homem muito saudável. Gostava de uma mesa farta e de dançar. Trabalhava com muita disposição e com muita determinação. Aos 28 anos, com estilo próprio, começou a dividir serviços com o próprio pai. Projetos de fachadas, dentro e fora de igrejas. O barroco ele é um estilo artístico que surgiu então na Itália e tendo o seu maior nome, Antônio Francisco Lisboa. Foi então que algo aconteceu. Antônio Francisco Lisboa, por volta dos 50 anos, ele começou a sofrer de uma doença que na época ninguém sabia o que era. Os antigos falavam lepra. Lepra ou hanseníase é uma doença que partes do corpo vão apodrecendo, vão ficando sem movimento, vão atrofiando. E foi o que aconteceu com Antônio Francisco Lisboa. Mesmo doente,
ele ainda conseguiu trabalhar nas grandes obras arquitetônicas e fez grandes esculturas, trabalhando mesmo com muita dificuldade. Então, o que ele fazia? Ele amarrava os instrumentos de trabalho em sua mão e ele tinha que ter ajuda, quando ele ficou acometido dessa doença, por volta de 50 anos, ajuda de seus escravos mulatos, que ele tinha muita confiança. Então, os escravos levavam ele para as praças e as esculturas eram entalhadas, gente, em tamanho natural, em total perfeição. Conta a história que ele ficou tão deformado pela doença que a boca caiu para o lado, entortou, os olhos, as pálpebras foram também entortando, então ele ficou com uma fisionomia muito, muito, entre aspas, assim, feia aos olhos do povo. Então conta a história que para Aleijadinho trabalhar nas suas grandes obras em praças públicas, ele colocava como se fosse um pano em volta dele, para que não o pessoal não ficasse olhando ele e com aquele olhar de compaixão, de piedade. Então ele trabalhava escondido e quem ajudava ele muito e levava ele para o seu trabalho eram seus escravos. A prof vai mostrar aqui agora algumas imagens das esculturas, a perfeição das esculturas dele. Aqui tem Passos da prisão, Passos da paixão, que é a história bíblica. É uma escultura totalmente de Aleijadinho. Perceberam a imagem? Olha só a perfeição. Todos esses entalhes são em tamanho natural. Aqui tem outra também, é a Santa Ceia, representada, esculpida por Aleijadinho. E uma das obras também muito importantes do artista é os profetas. Os 12 profetas, eles foram esculpidos em tamanho natural. Aqui tem mais uma imagem, Jesus carregando a cruz, tá? Então é mais uma escultura de Aleijadinho. A maioria das esculturas tem o material do cedro, que é uma madeira que é bem fácil, assim, mais fácil, melhor, não bem fácil, mais fácil de fazer os entalhes. A fachada, a frente dessa igreja é toda decorada com os 12 profetas, todos em tamanho natural. Aqui tem mais imagem dos profetas esculpidos por ele. E conta a história também que Aleijadinho ele sofreu muito preconceito por ele ser mestiço, por ele ter a pele mais escura. Então, mesmo nas igrejas que ele decorava, muitas vezes ele não poderia entrar, participar. Então, veja bem que naquela época já tinha esse preconceito. Aleijadinho, então, ele morreu pobre, tá? E o mundo hoje, ele conhece as obras de Aleijadinho, é um nome conhecido mundialmente, principalmente do Brasil e principalmente da arte de Minas Gerais. Então, um dos maiores artistas do barroco, sem dúvida, foi Antônio Francisco Lisboa, que morreu muito pobre, como a prof falou para vocês, em novembro de 1814. E até hoje suas obras estão vivas, testemunhando o passado, fazendo o presente e acolhendo o nosso futuro. A prof vai mandar o restante, ou melhor, o resumo sobre a vida dele, e a tarefa da aula de hoje é vocês copiarem no caderno de teoria um pouquinho sobre Antônio Francisco Lisboa. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.